Olá pessoal, então nós estamos de volta aqui para mais uma aula, né? E nessa aula nós vamos conversar sobre a herança africana na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, como o nosso país, a nossa cidade, Rio de Janeiro foi uma das cidades aí, ah, é uma das primeiras cidades que surgiram, né, no nosso país, que foi fundada, e contou com a colaboração obrigatória, né, dos negros africanos que foram trazidos para cá como escravos. Não é uma história que a gente tenha que se orgulhar, né, pelos sofrimentos que esse povo passou. Imagina a gente ter que ser tirado da nossa terra, da nossa casa, do seio da nossa família e ser obrigado a ir para um lugar desconhecido. Então, foi causa de muito sofrimento. E é por isso que nós devemos preservar a memória desses antepassados e lutar, né, pela igualdade, né, por sermos reconhecidos, né, nós que somos afrodescendentes, como pessoas iguais. Naquela época era bem difícil, o negro era um objeto, ele era como, né, o senhor. Ele podia fazer o que quisesse. Se ele matasse um escravo ali, era dele, ele fazia o que queria. Ele tinha poder sobre a vida e a morte daquela pessoa. Mas essas pessoas, mesmo assim, trouxeram a sua cultura, o seu modo de vida, a sua religião, que foi perseguida até certa forma, mas eles, de maneira inteligente, sempre se adaptaram. Né? Sempre procuraram se adaptar, e a gente vê na nossa cidade as marcas, né, que esse povo aí deixou para nós. Ok, pessoal? Então vamos lá. A herança africana na cidade do Rio de Janeiro. A pequena África fica na região portuária que recebeu esse nome do sambista e pintor Heitor dos Prazeres no início do século XX. Para mim é uma novidade também. Né? Então nós estamos vendo aqui um mapa onde aparece o Santo Cristo, né? Aí tem o Cais do Valongo, o Centro Cultural e a Pequena África, né? E aqui tem história. Esse foi o primeiro passo. Então a primeira parada é o Cais do Valongo. O pessoal tem um vídeo, né, falando da herança negra, né, desses lugares aí na nossa cidade, lá na aula do Rio Educa e na aula também do Google Sala de Aula, tá bom? Primeira parada, Cais do Valongo. O Cais do Valongo foi o principal porto de entrada dos povos escravizados vindos da África. Estima-se que 4 milhões de africanos tenham entrado no Brasil entre os séculos 16 e 19. 1 milhão desses chegaram pelo Cais do Valongo. Então nós estamos vendo aí essa foto aí do Cais do Valongo, né? Eu não sei bem onde é essa localização, não. É motivo de pesquisa, pessoal. Pesquise aí onde é hoje, né? Onde fica hoje a localização do atual Cais do Valongo. Faz essa pesquisa rápida aí no na sua internet, ok? Bom, então o Cais do Valongo, né, é que deu início ali, né, provavelmente foi o primeiro cais construído ali quando os portugueses chegaram aqui no Rio de Janeiro, e dali a cidade se expandiu, como nós vimos lá na aula de história, né, o Rio de Janeiro começou a se expandir, e ali no Cais do Valongo, né, provavelmente foi um dos locais principais de entrada, não só de negros que vinham da África, como de outros produtos que chegavam de navio, que era o meio de transporte comum naquela época. Né? Não existiam essas grandes tecnologias aéreas, o avião veio muito depois disso. Né, pessoal? Então, a segunda parada, pessoal, é o cemitério dos Pretos Novos. Os africanos recém-chegados no Cais do Valongo eram chamados de pretos novos,
né? Alguns não aguentavam a viagem da África devido às péssimas condições. Muitos desembarcavam já falecidos ou doentes. Os mortos eram jogados em valas comuns localizadas na rua Pedro Ernesto, na época chamada Rua do Cemitério, né? Então, pessoal, uma viagem de navio, né, vindo da África para o Rio de Janeiro, era uma viagem que deveria durar semanas ou meses, né? E o negro, como ele era escravo, ele devia sofrer muitas privações ali durante essa viagem, né? A pessoa ficava confinada dentro de um local apertado, muita gente, respirando o mesmo ar, né? E ali um pegava uma infecção, passava para todo mundo. A medicina não era tão avançada quanto hoje, não existia penicilina, a Bezentacil, o antibiótico, né? Ou alguém se machucava ali e se infeccionasse, essa pessoa viria a morrer. E muita gente não aguentava essa viagem, que era muito longa, né? A terceira parada, né, dessa herança, né, é o mercado de escravizados da Prainha. Então, olha só que legal. No atual Largo do São Francisco da Prainha, funcionava um mercado de escravos. Naquele lugar, seres humanos vindos da África eram tratados como objetos e ali permaneciam até serem vendidos. Eu até fiz uma confusão achando, se eu não me engano, será que é o Largo do São Francisco hoje que a gente conhece, ali perto da Praça Tiradentes? É outro motivo de pesquisa. Eu quero lançar um desafio a vocês, pessoal. São 4, né? Eu estou na terceira parada, né? São 4 localidades que nós vamos pesquisar, tá? Então, eu estou na terceira parada, mas só que eu parei o slide ali na primeira, né? Então, nós vamos aqui retornar para a gente ver ali a segunda parada, a terceira e a quarta parada. Antes disso, pessoal, eu quero que vocês façam a pesquisa da localidade, né? Aonde se localiza hoje esses lugares citados na aula, ok? Então, pessoal, retornando aqui, a segunda parada, como eu já havia mencionado, né? O cemitério dos Pretos Novos. As pessoas que não aguentavam a viagem, por um motivo ou outro, já vinham a falecer, a gente já comentou. Paramos aqui na terceira parada, né? O mercado de escravizados da Prainha, né? No atual Largo do São Francisco, de São Francisco da Prainha. Aí é aquilo que eu falei também, é motivo da gente pesquisar aonde fica hoje, né, essas localidades. Se vocês perceberem as construções históricas ali, pessoal, na foto, né, muitas dessas construções, a gente andando pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, ainda existem, tá? Algumas são tombadas, outras não. De vez em quando acontece algum evento por serem muito antigas, havia desabar, alguma coisa assim, mas naquela região ali do Largo de São Francisco, né, na Praça Tiradentes, na Rua do Lavradio, aquela região, eu já até falei, comentei com vocês sobre a Feira do Lavradio, né? Eu acho que é todo primeiro de sábado de cada mês, né? Sábado agora tem Feira do Lavradio, se eu não me engano, é uma feira muito bacana. Você vê ali aquelas ruas ali, muitas construções do tempo do Império ainda hoje, tá? Umas são tombadas, outras não. Então, o centro do Rio de Janeiro, como toda a cidade, é muito rico em história, né? E lugares bacanas para ser visitado. E o último lugar, né, que é para vocês fazerem essa pesquisa, né? E essa pesquisa só vai ficar disponível aqui pelo vídeo do YouTube, tá? Depois eu falo com relação ao canal. A parada da Pedra do Sal, eu já venho falando dessa Pedra do Sal desde o início do ano nas aulas de História e Geografia, né? Ela é no Largo João Baiana. A Pedra do Sal recebeu esse nome porque ficava ao lado dos armazéns de sal. É um importante reduto cultural do Rio de Janeiro, frequentada por grandes nomes do samba do passado e da atualidade, né, pessoal?
Então, pessoal, aqui na Pedra do Sal, né, é o berço do samba. Então nós falamos isso, né, já exploramos bastante esse assunto com relação à Pedra do Sal. Né? E na atividade, né, que está no caderno, fora a pesquisa, né, que eu pedi para vocês e fazerem aqui pelo canal, né? Converse com as pessoas que moram com você e crie um roteiro para o seu bairro. Nessa atividade, tente localizar a presença da cultura de nossa cidade. Lógico, pessoal, nós estamos falando aqui, tratando da herança africana na cidade do Rio de Janeiro. Só que aí tem um porém, né? Tem outras heranças de outros povos que passaram e vieram para cá também. Tá? Tem a herança dos portugueses na arquitetura, dos franceses e de muitos outros povos. Né? Essas marcas ficaram. Mas a africana é uma das mais presentes, porque eles são responsáveis, né, pelo crescimento e pela construção da nossa cidade e do nosso país. Né? Muito do que a gente tem hoje, do que a gente usufrui hoje, é fruto de mão de obra escrava, dos escravos antepassados. Né? Muitos de nós temos descendência, né, africana, eu sou um afrodescendente, né? A minha avó era filha ou neta de escravos, né? Mãe do meu pai, né? Lá atrás era negra, né? A vida sofrida. A parte da minha mãe, a mãe da minha mãe era portuguesa, o meu avô também era descendente de escravos africanos, era um mulato, né? Eu conheci meu avô, meus dois avós de parte de pai e mãe muito pouco, parte de mãe muito vagamente. Ele morreu, tinha 3 anos de idade, a parte do meu pai também eu era garoto, não lembro muito do meu avô. Né? Mas minhas avós viveram bastante, eu tive muito contato com as minhas avós e foi uma coisa fenomenal. Hoje eu sou avô, adoro ser avô. Né? Ser avô é a melhor coisa do mundo e eu amava as minhas avós. Né? Amava as minhas avós. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar esse desafio para vocês da aula da pesquisa dessas localidades, ok? Então, pessoal, me despedindo de vocês, eu falei que ia contar um pouco da história na aula anterior, que foi de geografia, como eu cheguei, né? Falei muito da minha vida profissional, de como eu cheguei aqui na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e comentei com vocês que eu ia mostrar como eu faço aqui, como eu faria, né? Como eu fiz para aprender aqui o origami, né? Eu trabalhei numa comunidade aqui perto, né? E é uma comunidade muito carente, né? Da época, ainda é, né? A galera aqui, né, no Rio de Janeiro passa por muitas dificuldades, muita gente que tem muitas privações. Isso aqui é o Tissuro, gente. Só que é uma variante do Tissuro. Depois eu faço um vídeo tutorial, né? É, melhor falando do Tissuru, né? Tissuru ou Tissuro. Né? Então, gente, eu alguns anos atrás cheguei na prefeitura e eu vi aí uma turma que eu peguei, uma das primeiras turmas que eu peguei, foi a segunda turma que eu fui trabalhar, na verdade. Os alunos eram terríveis, né? Naquela época não tinha aquela coisa de idade, né? Não separava as idades, então as crianças brincavam de pique correndo em cima das carteiras da escola. E eu, caraca, e eu fiquei ali naquela situação difícil, tentando organizar para as crianças não se machucar, porque uma situação complicada, uma criança dessa vir a se acidentar com a gente na sala de aula, na escola, é um transtorno para todo mundo. Né? E eu fiquei 1 ano e meio, né, tentando descobrir uma maneira de prender a atenção daquele aluno. Aumentei um pouco aqui a câmera para poder vocês verem direito. Agora dá para visualizar melhor, né, pessoal?
Então, pessoal, eu fiquei um tempo ali querendo prender a atenção daquela criança de alguma maneira. E aí, um belo dia, eu fui na sala de uma professora amiga minha, Daniele Viana, colega de trabalho, e ela dava aula para educação infantil e eu vi os tesouros, né, pendurados no teto da sala, assim, com umas aspirais de EVA. Cara, fenomenal, eu fiquei encantado com aquilo ali. Aí ela. Eu já contei essa história um tempo desse aí. Aí eu falei que queria aprender, ela chegou e me deu o diagrama do tesouro, né? Do tesouro. E falou, vai lá, aprende. Eu olhei o diagrama, beleza, né? E fui aprender. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, tá? Do tutorial fazendo tesouro, tá? Passo a passo, tá, gente? Depois eu vou ver se eu consigo fazer, inserir no meu canal também alguns tutoriais do origami ensinando as técnicas, sinais e símbolos, aquelas coisas assim. Então, pessoal, foi daí que eu comecei a fazer, me dediquei e hoje eu faço as ambientações da minha sala de aula com diversas dobraduras. Tem vídeo no canal também mostrando a nossa sala de aula, como é que é o nosso cantinho de estudos, né? Para você que não é aluno meu, que assiste meus vídeos, para você que é de outro lugar e assiste aí o canal do professor Paulo, né? Paulo Barf, né? Para ambientar a sala de aula. Eu penso na hora que eu chego na minha sala de aula que o meu aluno ele tem que ter um ambiente agradável que ele queira voltar. Então, quando eu faço a ambientação da minha sala de aula, eu faço com a cabeça de criança minha que eu tenho, né? Eu volto à minha infância e fico imaginando como é que eu gostaria que fosse a minha sala de aula e produzo a minha sala de aula pedagogicamente falando com, com esse intuito, mas com o coração de criança, né, que deve ser. Então, bem rápido, essa é um pouco do que eu faço, né, em sala de aula. Não faço mais aqui em casa porque o meu material ficou tudo preso na escola, meu material de fazer dobrador, essas peças eu tenho aqui em casa de enfeite, né? Já mostrei algumas outras coisas para vocês. Então essa é um pouco da história do que a prefeitura me proporcionou aí de aprendizado. Aí ninguém me ensinou, eu fui atrás do conhecimento para aprender a fazer o origami, né? O tesouro, o rato, né? E na máxima do Chacrinha, no mundo nada se cria, tudo se copia. E eu não crio origami, eu apenas pego um diagrama e reproduzo, né, as peças. Ok, pessoal? Então isso é um pouco do que a prefeitura me proporcionou na minha vida profissional, né? E também é um modo de terapia também, mais uma terapia ocupacional, né? Existem diversas terapias, ainda mais em tempo de pandemia, que a gente pode usufruir. Eu falei lá do videogame, que eu gosto do videogame, né? Jogo, né? Para distrair, aliviar o estresse do dia a dia, mas tudo é assim dentro de um limite de tempo, né? E o origami, né? É mais uma terapia ocupacional que dentro da dobradura lá para o oriental ele tem alguns aprendizados de atenção, concentração, né? Recomeçar, trabalhar forma geométrica e muito mais. Então nessa foto aqui ao lado, né? Nessa foto aqui ao lado, mais uma vez, eu vou botar agora, toda vez que eu terminar a aula, eu vou botar uma foto de um origami que eu fiz, alguma coisa, para não ficar esse fundo preto aí, ou então a minha imagem de cara larga aí somente, né? Então, uma coisa mais agradável. Então, nós estamos vendo aqui, né, uma foto mais ampliada da Pedra do Sal, né? Nós estamos vendo ali algumas inscrições, pichações, grafite, né? Então é um lugar histórico que tem uma história, né, pessoal? Então é isso, galera. Se cuidem, usem máscara, usem os aplicativos, as ferramentas que a prefeitura coloca à sua disposição. Acessem o canal do professor Paulo Barf, né? Se inscreva,
curte, compartilhe, todas as nossas aulas estão lá e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.